Irmãos e irmãs, graça e paz. Iniciamos o nosso culto das 8 da manhã, o culto matutino, neste domingo, dia do Senhor, com a graça de Deus. E convidamos os irmãos e irmãs para acompanhar a leitura que passo a fazer do Salmo 144. Salmo 144, ações de graças pela proteção de Deus. Salmo 144. Diz assim este texto: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, e não lhes haja rotura nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos encontramos na Tua presença, Pai, nesta manhã, e agradecemos, ó Deus, pela palavra do Senhor que foi lida. Rogamos, ó Deus, que o Senhor abençoe o nosso culto nesta hora, pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor, intercessor, mediador. Oramos, ó Deus, para que as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis na Tua presença e o meditar do nosso coração, ó Deus, possa ser um meditar que nos edifique e que glorifique o Teu nome. Assim, Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos, irmãos e irmãs, as palavras do hino 131. O hino 131 é um convite à vida santificada. Para seres santo, tempo hás de tomar. Cantemos as palavras deste belo hino neste momento. Tempo a se tomar,
Então, pensando na letra deste hino, é que convido a sua atenção para o texto que passo a ler, da carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21. A santidade na vida. Diz assim o texto, que também é o texto para a nossa meditação desta manhã. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente em vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida e está aberta diante de nós. Fala, Deus, ao nosso coração, nós assim oramos, em nome por amor de Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a nossa igreja tem, durante o ano, em nosso calendário e como norte para as nossas atividades e mensagens, um tema. O tema da igreja neste ano é Marcas da Igreja de Cristo. Marcas da Igreja de Cristo. No mês passado, mês de abril, nós vimos e pudemos pensar como marca da Igreja de Cristo que ela é uma igreja serva, está a serviço da sociedade. E, por bênção de Deus, nós pudemos, nesta igreja, colocar em prática esta verdade. Não é apenas um tema no nosso calendário. Ser igreja que serve não é e não foi, nesta igreja, algo apenas teórico, mas é prático. Vejam só, nós estamos aqui na igreja acolhendo homens e mulheres em situação de rua, e eles estão aqui tendo atendimento diário, enquanto estamos passando por esse período de pandemia. Nesta semana, tomaram vacina da gripe, foram atendidos psicológica e socialmente, uma advogada está vindo aqui voluntariamente atendê-los, espiritualmente estão sendo atendidos, e as portas de nossa igreja estão abertas a estas pessoas, a esses queridos irmãos e amigos, à sociedade americana a fim de servir. Marca de uma igreja de Cristo, ela é uma igreja serva, pronta para o serviço, e aqui nesta igreja, isso não é apenas um título, um tema, é algo colocado em prática
para a glória do nome do nosso Deus. O versículo que nós estamos usando como tema geral para esses meses é este aqui: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. No versículo acima, diz que o Senhor Deus concedeu apóstolos, concedeu profetas, concedeu mestres, para que os santos tivessem o seu serviço aperfeiçoado, o seu desempenho sendo assim colocado a serviço das coisas do reino. No mês de maio, o tema da igreja e a marca da Igreja de Cristo, e que também não deve ser um tema por nós esquecido, é a marca da Igreja de Cristo. Ela é uma igreja evangelizadora. É uma igreja que está pronta para falar de uma boa nova, da boa nova do Evangelho. O reverendo Ailton, no domingo passado, falou-nos sobre o texto que é a convocação à pregação do Evangelho. Ide, fazei discípulos de todas as nações, palavra dada por nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto, vivo e entre nós. O texto que lemos de Pedro, 1 Pedro 13:21, é um texto que fala-nos da vida santificada, do viver santo, do proceder santo dos cristãos, que tem como finalidade, que tem como produto final levar às pessoas fé e esperança em Deus. Fé e esperança em Deus. Ele diz lá no finalzinho: de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Em dias em que nossa igreja está vazia, o templo pelo menos está vazio, em que nossos cultos são celebrados em casa, porque nós tivemos que forçosamente fazer isso, por causa de uma pandemia e por causa de um cuidado que devemos ter uns com os outros. Em tempos em que a igreja está fechada, mas os cultos estão acontecendo nos lares, em tempos de coronavírus, que fazem com que as pessoas voltem a ter insegurança com relação ao seu emprego, ao futuro, ao que lhes acontecerá, a palavra de Deus ao final é: de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A fé e esperança depositadas em Deus levam-nos a uma vida santificada. Elas nos levam à vida santificada e elas são fruto de uma vida santificada. O texto que lemos está exatamente nesse contexto do chamado à santidade, da convocação da Igreja de Cristo Jesus a uma vida santificada. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui no texto esse chamado. Versículos 13 a 16, exatamente apresenta-nos esse chamado à vida santificada. Buscar a Deus, estar na presença de Deus, de forma plena, de forma em que o agrademos, como filhos que somos daquele que nos chama e nos comissiona. A palavra é muito clara, o chamamento é muito claro, a palavra aqui para uma vida de santificação é muito clara. Diz o apóstolo Pedro: cingindo o vosso entendimento, quer dizer, colocando em prática e fazendo com que o vosso entendimento esteja acertado, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O que nos faz viver uma vida de sobriedade é exatamente a esperança na graça em Cristo Jesus. Então diz Pedro: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós outros no vosso procedimento. E aí então Pedro cita uma passagem da epístola, do texto de Levítico, quando ele diz: sede santos, porque eu sou santo. A palavra então é o convite a nós, um convite concreto, de forma concreta, segundo nosso Deus, que é um Deus santo, somos chamados também a uma vida de
santificação. Vida de santificação é aquela vida que coloca de lado ou deixa para trás as paixões anteriores ao conhecimento de Cristo Jesus. Viver uma vida digna de acordo com esta palavra. Viver de maneira santa é fazer aquilo que é a vontade de Deus, está expresso na sua palavra, não de acordo com os tempos da ignorância, como diz aqui o próprio texto. E nós somos então chamados a esta vida de santificação. Num segundo momento, o apóstolo Pedro nos convoca a agora, olhando para aquele que nos comissiona, o apóstolo Pedro apresenta o fundamento da santificação. Se somos chamados à santificação, por qual fundamento nós o somos? Primeiramente, diz Pedro, porque nós invocamos aquele que é o nosso Pai. Diz Pedro, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Tendo, então, a Deus como fundamento de todas as coisas e o seu chamado, somos chamados para, diante dele, com temor e tremor, procedermos de acordo com essa vontade que ele coloca diante de nós. Veja, mas o fundamento profundo da vida de santificação é Jesus Cristo. Quando o Pedro fala daquele Deus e Pai que nos convoca à santificação, aqui agora ele se lembra que o fundamento, que a razão de tudo aquilo que nós somos, daquilo que nós vamos ser, está na pessoa de Jesus Cristo. E aí Pedro descreve maravilhosamente o ministério de Cristo Jesus. Ele diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, mas que os vossos pais vos legaram, mas pelo sangue precioso, como de cordeiro sem mácula e sem defeito, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, e que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória. Portanto, o fundamento para uma vida de santificação está na obra feita por Cristo Jesus. Aquilo que Cristo fez por nós, e fez por mim e por você, o seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário, o fato de Cristo Jesus ter nos amado, e nos amado até o fim, o fato de Deus ter ressuscitado a Jesus Cristo dentre os mortos, é a razão para uma vida de santificação na pessoa de Cristo Jesus. Este é o fundamento, esta é a verdade do Evangelho do Cristo ressuscitado. Cristo ressurreto convoca-nos a uma vida de santificação. Santificados nele, vivendo esta vida de santificação, somos fortalecidos para viver a nossa vida cristã. O que nos fortalece e nos faz vencer as adversidades e nas adversidades é uma vida de santificação. Nós não somos livres das adversidades, não somos protegidos como que magicamente, porque eu e você passamos por provações, não é verdade? Passamos por lutas, por adversidades, e é exatamente nessas horas de lutas, de provações, que nós somos chamados a viver uma vida de santidade na presença de Deus. O apóstolo Pedro, portanto, nos convoca à santificação. Sede santos, porque Deus é um Deus santo. E também ele nos mostra qual é o fundamento desse chamado. O chamado à santificação está fundamentado na obra maravilhosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, irmãos e irmãs, que nós estejamos prontos a nos dobrar diante da presença do Deus que nos comissiona. E é exatamente estas verdades, a verdade de que somos chamados à santificação, a verdade de que esta santificação tem fundamento na pessoa de Cristo, o fruto, o que produz em nós esse chamado à santidade é fé e esperança em Deus. O apóstolo
maravilhosamente termina assim, falando de Cristo Jesus, do seu sacrifício por nós, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. No mês de maio, nós falamos do Evangelho. Evangelho é boa nova. Nesses tempos, irmãos e irmãs, nós somos chamados a falar do amor de Deus e, mais do que a falar, a viver o amor de Deus. E nós precisamos de homens e mulheres dispostos a viver uma vida de santidade na presença de Deus. Nós não precisamos de discursos, nós precisamos de prática. Não precisamos que o Evangelho chegue às pessoas através de grandes discursos. Precisamos viver as práticas ensinadas na Escritura, as práticas do Evangelho. Precisamos viver uma vida de santidade, deixando de fazer aquilo que a Bíblia proíbe e vivendo aquilo que ela ensina. Deixando a mentira, fale cada um a verdade, diz o apóstolo Paulo. Deixando as coisas que para trás ficam, prosseguindo adiante, de acordo com a Escritura Sagrada. Deixando de fazer aquilo que a nossa consciência e o nosso estudo da Escritura nos ensinam a fazer. E vivendo aquilo que ela nos comissiona e nos chama a viver. Isso é Evangelho, isso é boa nova. A boa nova de que Cristo Jesus chama aqueles que estão longe para junto de si e os comissiona a uma vida de santificação. Nesses tempos de internet, nesses tempos de conversa via redes sociais, quero convocar você, meu irmão e minha irmã, a utilizar o seu celular, o seu computador, suas redes sociais, para falar do amor de Cristo Jesus e para viver a santificação em Cristo. Nesse tempo de pregação do Evangelho via redes sociais, vamos aproveitar para falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe a sua vida, abençoe o seu domingo e a sua semana que se inicia hoje, em nome de Cristo Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, oramos e agradecemos ao Senhor pela bênção de mais este dia. E pedimos a Deus pelas forças em Cristo Jesus que temos, na presença do Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver uma vida de santificação na Tua presença, de forma prática, de forma plena, de forma, ó Deus, a que agrademos ao Senhor e de forma que estejamos prontos a dar ao mundo razão da esperança que há em nós. Ajuda-nos, ó Deus, nessa tarefa, pelos méritos de Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou para nos dar forças e vigor, para fazer com que a nossa esperança esteja dia após dia sendo renovada. É no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus disperso sobre a face da terra, hoje, aqui e agora e para todo sempre. Amém. Amém. Fortalece a tua igreja. É o hino que eu convido você a cantar nesta hora, terminando o nosso culto. Hino 299, fortalece a tua igreja. Que Deus...